Oi, cuties, tudo bem? Bom, vim fazer mais um vídeo e dessa vez fazendo mais um desenho diferente, com um tema de floresta. Que de primeira eu apresentei uma elfa, eu acho que é elfa, sentada na caixa de leite. Bom, não sei explicar o porquê eu coloquei ela em cima da caixa de leite, mas eu acho porque é pra dar uma boa vista. E depois eu fui cortando os cabelos para deixar ela um pouco longa. Bom, ela não seria ter um cabelo tão longo assim, ia ser mais curta. E também não tão um pouco ondulado, e sim liso. E em cima da cabeça dela eu coloquei uma folha para dar um detalhe, né, ao tema. E depois eu fui fazendo as decorações, como o brinco, né, decoração não, as coisas, esqueci como se chama. O brinco, a borboleta no cabelo dela, ao lado do cabelo dela, e a roupa que tem alguns detalhes que tem a ver ao tema. A única parte que eu achei mais difícil, fora das pinturas, né, que vai ser vista em breve, foi as mãos, porque elas ficaram meio, como poderia dizer, meio grandes os dedos, sem a palma da mão. E já do outro lado, né, que tá uma mão escondida, não consegui mesmo refazê-la, porque eu fiquei ali horas e horas tentando desenhar a mão. Mas eu tive que deixar assim, né, pelo menos tá lindo, tá, só que meio escondidinho e meio estranho. Depois eu fui fazer a parte de baixo, que são a bota, que são as botas. Bom, na verdade não seria uma bota, e sim uma sapatilha, mas como a imagem estava meio cortada, tive que fazer as botas. Aí depois eu fui fazendo o fundo, que é a parte do fundo da imagem, que não tinha antes. E depois foi me inspirando, né, um pouco mais. E logo após eu fui repetir a flor, né, que é a mesma flor, só que o que muda é o tamanho e a direção. Fui colocando os matinhos, né, pra ficar aquela coisa bonitinha. E lá no fundo, os prédios, que quer dizer a cidade. Aí depois pensei em colocar a cor da elfa de uma cor meio escura, porque quase todos os youtubers colocam uma cor clara. Então eu quis fazer diferente. Bom, o cabelo dela, né? Eu fiz por dessa cor. Mas depois eu pensei por algum tempo que não ia ficar tão bom se eu colocar dessa cor, porque é tão uma cor quase sem graça e escura. Aí, só que antes eu fui primeiro testar, então fui apagando, né, o que tava borrando do lado. E depois eu fui, né, trocando pra ver se tava bom. Aí depois eu fiz aquelas mechas que fica no final do cabelo, quase no final do cabelo. E depois fazendo outra cor pra deixar bem original do cabelo dela, como se fosse dela, como um desenho realístico. Pintura realística, na verdade. Aí fui fazendo blush do cor do cabelo, né? Não sei como se fala isso, né? Mas pra mim é blush do cabelo. E fui clareando a folhinha e escurecendo por algumas partes. E logo depois eu fui fazendo a roupa dela com a cor cinza. Só que eu fiz como amarelo, porque eu peguei de um cinza e demais cores e fui juntando. Aí, só que o cinza não tava tão legal assim, então fui inventar de botar outras cores. Aí percebi também que não ficou tão legal. O amarelo ia encaixar, ia, só que ia ficar muito colorido, muito uma cor quente. E eu não queria então estragar meu desenho. Então eu coloquei novamente aquela mesma cor anterior e fui fazendo as sombras. A sombra não saiu tão certa, mas mesmo assim, né, deu no que deu.
E por sua vez eu fiz a pintura do pompom e da bota. Só que antes da bota eu pesquisei sobre a pintura e a foto. Só pra ficar tipo realístico. Mas achei a pesquisa da bota que ela ficou tão fina na parte de baixo. Porque a perna de humano não é tão fina do que tá nesse desenho. Então, né, deixei um pouco assim, mas eu tentei disfarçar nem um pouco. Então terei que parar de falar um pouco por aqui, mas não se preocupe, né? Só para não ficar tão chato falando. Então, até cuties! E aproveite o vídeo!